Muito boa tarde, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Nós aqui estamos mais uma vez para juntos nós tirar mais um tempinho para nós meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus, né? Hoje nós vamos tratar assim de um assunto muito importante, né, irmãos, para a nossa vida espiritual. Hoje, amados, parece que o povo evangélico, eles estão assim entretido com tantas outras coisas, aliás, com muitas coisas, de menos com a vida eterna e de menos com o cuidado de ter uma vida com Deus, de saber se nós estamos levando uma vida dentro da vontade do Senhor, nosso Deus, né? Então hoje nós vamos tratar aqui de um assunto talvez um pouco polêmico, não polêmico em termos de confundir ou polemizar sua mente, né? Polêmico porque hoje as igrejas, irmãos, infelizmente, não estão aceitando mais o ensinamento genuíno da palavra do Senhor, nosso Deus. E hoje tanta coisa que tem adentrado no meio evangélico, trazendo inclusive perturbação para a vida de muitos, né? Enganando muitos, principalmente aquelas pessoas menos esclarecidas em termos de cultura, não é? E que ficam ali na inocência e alimentando alimentos espiritualmente falando venenosos, nocivos, né? E infelizmente nós estamos vivendo esta época. Então eu quero tomar com você aqui uma porção da palavra, né? Está aqui no livro Crônicas, deixa eu me ver aqui se é 1ª ou 2ª Crônicas. 2ª Crônicas, capítulo 18, né? Você vai ver algo interessante nessa passagem, que vai ser, logicamente, você conhece, e está fazendo falta para nossos dias, ensinamentos como este, né? É o capítulo 18 de 2ª Crônicas, a partir do versículo 1º, fala sobre a aliança entre Josafá e Acabe. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. E ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele lhe disse: como tu és, serei eu, e o meu povo com teu povo, seremos contigo nesta guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta hoje, peço-te, a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e disseram-lhes: iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixá-lo-ei? E eles disseram: sobe, porque Deus a dará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há ainda aqui profeta algum do Senhor, para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. E este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Até que no versículo 7, por enquanto, para nós podermos ter assim, um esclarecimento melhor do que a palavra de Deus através do Espírito Santo quer passar para o nosso coração. Amados, nós sabemos que Acabe, né, que era rei de Israel, e Josafá era rei de Judá. Acabe era um homem ímpio, né? Hoje, irmãos, quando a gente às vezes se fala em pessoa ímpia, alguém pensa que o ímpio é a pessoa no mundo lá fora que não é convertida, não é batizada, e você se engana. Nós já falamos várias vezes que os guias, os pastores, os que dirigiam o povo de Deus naquela época, eram os reis, sacerdotes e profetas. Eram essas três classes de pessoas.
que estava ali para dirigir o povo dentro da vontade de Deus. Era uma época teocrática e Deus então usava o rei para dirigir, orientar o povo, o sacerdote para oferecer sacrifícios, interceder a Deus em favor do povo, do rei, e o profeta que trazia a mensagem de Deus para o rei. Se ele saía fora do caminho, então o profeta estava ali com a mensagem da palavra de Deus para edificar, exortar, consolar. Então era assim que funcionava. E Acabe era um desses homens, ele era rei da cidade de Israel. Porém ele era um homem ímpio. E o ímpio, amado, se você for pegar no original, não é somente a pessoa no mundo lá fora. O ímpio é aquela pessoa, meus irmãos, que não tem piedade. Ela é aquela pessoa, amados, que ela não valoriza as coisas de Deus. Ela brinca com as coisas de Deus. Amados, o ímpio não está só no mundo lá fora. O ímpio está no nosso meio. O ímpio, existe ímpio dentro das nossas igrejas. Existe ímpios, amados, infelizmente, em cima dos nossos altares e dos nossos púlpitos. Pessoas, amados, que ele não tem nem sequer o temor. Primeiro, o respeito pelas pessoas. Não tem respeito pelas pessoas. Porque Acabe não teve respeito por Josafá, que era homem de Deus. O ímpio não tem respeito pelas coisas de Deus. Ele brinca com aquilo que é sagrado. Ele brinca com aquilo que é santo. Ele brinca com o Senhor. Ele esquece que brincar com as coisas de Deus é como estiver pisando em um campo minado. Então essa é a procedência do ímpio. Ele é depravado. Ele é sem afeto natural. Ele não tem respeito. Se ele não tem respeito para com Deus e para com as coisas sagradas do Senhor, como ele terá respeito para com o seu próximo e para com os homens? Ele engana. Então esse aí é o propósito do ímpio. Se você for pegar o original, você vê a palavra ímpio, você vai encontrar ela ali como substantivo, como verbo, adjetivo. Você vai encontrar essa palavra ali, um monte de linhagem ali que essa palavra ímpio traz para esse tipo de ser, de pessoa, que é um ímpio, as suas características. Você vai encontrar coisa que você fica abismado. Talvez muito mais do que isso que eu acabei de falar para você agora nesse momento. E o pior do ímpio, se você for dar uma olhadinha aqui no livro do profeta Isaías, para você ter uma noção, parece que no capítulo 26 e no versículo 10 do profeta Isaías, se você quiser conferir na sua Bíblia, veja o que a palavra diz acerca do ímpio. Presta bem atenção. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Quer dizer que mesmo que você mostre favor a ele, dê oportunidade para ele, ele não aprende a justiça. Até na terra da retidão, ele pratica iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Não tem um versículo que traz assim mais categoricamente a característica do ímpio do que essa passagem aqui no livro de Isaías, capítulo 26 e o versículo 10. Quer dizer que é aquela pessoa que mesmo que ele tenha oportunidade, ele não aprende a justiça. Ele não aprende. E até na terra da retidão, até na terra da santidade, ele pratica iniquidade, ele pratica pecado. Ele não tem respeito. Ele não tem respeito por aquilo que é santo, ele não tem respeito por aquilo que é sagrado. Ele não tem respeito pela obra de Deus, ele não tem respeito pelo bom nome do Senhor, ele não tem respeito pelas pessoas de Deus. E Acabe era esse tipo de gente. Pelo contrário, Josafá, rei de Judá, já era um homem de Deus. Mas vemos aqui o caso que de Josafá, que ele aparentou-se com Acabe. Olha o perigo, irmãos. Eu não estou dizendo que você tenha que ser inimigo, porque a Bíblia fala que temos que ter paz com todos. Mas você não pode ser companheiro. Companheiro é igual boi de carro. Você conhece boi de carro? Só anda cangado. Quando vai um, vai outro. Quer dizer que não devemos ter esse tipo de gente como nossos companheiros. Não devemos ter esse tipo de gente. Existe um provérbio não bíblico, um provérbio secular que diz o seguinte: me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és.
E nós vemos aqui que Josafá, ele aparentou-se com Acabe, né? Ele aparentou-se com Acabe. E a cabo de alguns anos, né, Acabe foi procurar Josafá, né, e persuadiu ele a subir com ele a Ramote de Gileade para uma guerra. A Acabe, né, matou ovelhas e bois em abundância tal para ele e para o povo que vinha com ele, e persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Irmãos, uma característica também que nós temos que ter muito cuidado na vida do ímpio, do homem que não tem temor de Deus, é que ele é persuasivo. Ele te persuade, ele te convence, ele entra na sua mente. Por isso que nós não podemos andar de mãos dadas, ter como companheiro esse tipo de gente ou esse tipo de pessoa. Ah, mas isso é falta de amor. Não, você está me interpretando errado. Você pode ajudar essa pessoa em oração, tudo, mas se a pessoa não teme a Deus, como nós lemos aqui em Isaías 26:10, até no lugar da retidão ele pratica pecado, até no lugar da santidade ele pratica iniquidade, não tem respeito pelo lugar santo, ele terá respeito por você? Porque Acabe não teve respeito nem para o Josafá, que era homem de Deus, é que eles tinham se aparentado. Eles tinham se aparentado. A gente não leu todo o capítulo aqui por questão de tempo, né? Mas se você ler todo o capítulo 18, você vai ver que na hora que eles foram para a guerra lá, contra Ramote de Gileade, Acabe pediu para Josafá, falou, olha, eu vou disfarçado, e você vai vestido com as suas vestes reais. Olha, eram amigos. E o rei lá, os adversários lá de Ramote de Gileade, tinha dado ordem para o exército, falou, vocês não vão lutar contra ninguém, vocês apenas vão contra o rei Acabe. E no momento da batalha eles viram Josafá, falou, ali é o rei. E foram em cima dele e ele se viu em aperto, então ele clamou e gritou e eles viram que não era Acabe. Quer dizer que quase que ele perde a vida. Quase que ele perdeu a vida. Então esse é o cuidado, irmãos, que nós temos que ter para nós não nos aparentarmos e nem termos por companheiro o ímpio, o depravado, aquele que não tem piedade, aquele que não tem respeito pelas coisas de Deus, aquele que brinca com o que é sagrado, aquele que profana aquilo que é santo. Nós temos que ter cuidado, manter distância, orar em favor, não é? Orar que poderoso é Deus para mudar vidas, mas nunca se aparentar, né? Ou querer às vezes trilhar o mesmo caminho do que essas pessoas. E nós vemos, amados, que olha o que disse, olha o que disse Josafá, o erro que muitas das vezes um homem de Deus comete. Aí Acabe disse para o rei de Israel, né? Irás tu comigo a Ramote de Gileade? Aí Josafá respondeu e disse, como tu és, serei eu e o meu povo como o teu povo, seremos contigo nesta guerra. Irmãos, muito cuidado, irmãos. Muito cuidado, às vezes você querer entrar na questão do ímpio. Não mexe com isso não. E tem muitas coisas também, irmãos, até no sentido de vida espiritual. No sentido de vida de pessoas dentro da casa de Deus. Que talvez ela está passando por determinados problemas, porque Deus está tratando com ela. Então cuidado para você muitas das vezes não intervir naquilo que Deus está agindo, que Deus está trabalhando. E esse caso dessa guerra aqui, contra Ramote de Gileade, Acabe contra Ramote de Gileade, já era uma situação difícil, já era o fim de Acabe. As medidas de Deus já estavam enchendo. Acabe já tinha tido oportunidade, e eu também entendo, não sei o seu ponto de vista, eu entendo que aqui também Deus estava dando uma oportunidade para Acabe. Se ele se arrependesse, depois vem aqui a mensagem do profeta Micaías ali, se ele se arrependesse, Deus é amoroso, Deus é justo, mas Deus é amoroso. Ele poderia se arrepender e Deus ter poupado a vida dele, né? Não ter permitido que ele morresse na situação que ele morreu nessa batalha, né? Aí, amados, nós vemos que no momento que disse isso, olha o que disse Josafá, o homem de Deus, consulta hoje, peço-te, a palavra do Senhor. Porque o homem de Deus, ele não faz nada fora da palavra de Deus.
ele não faz nada fora daquilo que a palavra de Deus orienta. Ele não faz. Ele não vai além da palavra, né? E nós vemos aqui que o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e disse-lhes: iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixá-lo-ei? E eles disseram: sobe, porque Deus dará nas suas mãos. Disse, porém, Josafá: não há ainda aqui profeta algum do Senhor para que o consultemos? Irmãos, homem de Deus, o homem de Deus, irmãos, ele tem visão do Senhor. Ele não deixa ser levado por qualquer coisa, irmãos, por movimentos. Nós vemos que aqui tinha 400 profetas profetizando diante de Acabe e falando a mesma coisa. Falando a mesma coisa. Mas, amados, o que acontece? O homem de Deus teve visão. Falou: não há um profeta de Deus aqui. Quer dizer que entre 400, a visão do homem de Deus não deixou ele enganado. Ele não viu um que era um profeta do Senhor. Aí a resposta de Acabe foi essa: existe um, Micaías, filho de Imlá, mas só que ele não profetiza nada de bom a meu respeito. Quer dizer que ele não trazia em grande estima o profeta Micaías. Por quê? Porque a vida de Acabe era a vida de desobediência, de rebeldia, como eu já disse, era um homem ímpio. Como que Deus enviaria mensagem de conforto, de elogio para um homem que estava agindo contra a sua vontade? Para um homem que não agia da maneira que ele queria, que não estava fazendo as coisas de maneira que ele ordenava. Então a palavra de Deus vinha contra ele ali e ele já se levantava contra o profeta. Certa época também o apóstolo Paulo disse lá à igreja da Galácia: por acaso fiz vosso adversário ou vosso inimigo por vos dizer a verdade? Hoje mesmo, o cristão, o servo de Deus que ele prega a verdade, você não é tratado com grande estima para a maioria das pessoas, não do mundo lá fora, mas as maiorias de pessoas que estão dentro das igrejas. Você não é bem aceito. Você não é bem aceito, porque você não mexe com a emoção delas, mas você entrega aquilo que Deus manda e você prega a verdade do Evangelho. Evangelho que muda caráter, Evangelho que faz com que a pessoa, aceitando, muda a direção da sua vida. Então hoje é da mesma maneira, hoje é do mesmo jeito. E o que acontece? Então Acabe acatou o conselho de Josafá e mandou chamar Micaías, né? Agora veja o que disse a pessoa que foi chamar Micaías, né? Então Josafá, rei de Judá, está sentado, tal. Versículo 12: o mensageiro que foi chamar Micaías lhe falou dizendo: eis que as palavras dos profetas há uma boca, quer dizer que todos falam uma coisa só, são boas para com o rei. Seja pois também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Quer dizer, tentando persuadir o profeta. Veja a resposta dele. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que o que o meu Deus me disser, isso falarei. Louvado seja o nome do Senhor. Homem de Deus que é homem de Deus, ele não negocia o seu ministério. Homem de Deus que é homem de Deus, ele não vende o seu ministério. Homem de Deus que é homem de Deus, ele não importa se ele está falando com o rei, se ele está falando com o gari, se ele está falando com piloto de avião, se ele está falando com operador de máquina, se ele está falando com servente pedreiro, a mensagem é a mesma. O que Deus manda, ele fala, ele não negocia, ele paga caro talvez com a sua própria vida, mas ele não omite a responsabilidade de entregar a mensagem da palavra de Deus. Esse é o código de barra do verdadeiro homem de Deus, aquele que prega a verdade do Evangelho. Está faltando Micaías nos nossos dias. Está faltando Micaías nos nossos dias. Está faltando também Josafá no nosso meio. Homens de visão. Homens que tenham entendimento e que não deixam ser enganado aí por um monte de falsário que hoje vive enganando o povo de Deus. Está faltando Josafá, pessoa que tenha visão de Deus. Está faltando também Micaías, homens que não têm medo de perder a vida, mas que entregam a verdade do Evangelho, a verdade da palavra. E ali Micaías chegou. E ele diz: não, o que Deus me manda falar, isso eu falo, não importa se é para rei, para quem que seja. Você vê um outro exemplo, a vida de Eliseu, quando Naamã chegou ali com a sua comitiva em frente à casa de Eliseu. Ele mandou um moço ir lá: quer a bênção de Deus?
Vai lá e mergulha 7 vezes no Jordão. Naamã nem viu a cara de Eliseu, quer dizer, o homem não apareceu. Então está faltando homens desse tipo, homens deste quilate, homens que tenham peso espiritual, homens que tenham caráter, homens que tenham compromisso com Deus, que tenham compromisso e respeito pelas almas. Está faltando nos dias da era da igreja pós-moderna. Está faltando. Então o homem de Deus, que é homem de Deus, ele não negocia o seu ministério. E vemos que no momento que Micaías chegou, ele entregou a mensagem. E ele dizendo ali para Acabe, ele falou que aqueles espíritos que estavam aqui, eu estou apenas concluindo as palavras, né, resumindo, que aqueles espíritos que estavam na boca daqueles 400 profetas, Deus permitiu com aqueles 400 profetas para que persuadisse Acabe a ir para a guerra, para que ele fosse destruído, porque a medida de Deus já tinha enchido para com Acabe. Um homem que agiu com tanta impiedade, com tanto desrespeito às coisas de Deus. Então eu digo, cuidado. Cuidado que o limite de Deus pode chegar ao fim e ele tratar com você. Assim como ele tratou com Acabe. Cuidado. Como que está a sua vida com Deus? Chega de brincar com o que é sério. Chega de brincar com aquilo que é sagrado. Chega de profanar aquilo que é santo. Cuidado, o nome de Deus é santo e você não deve levar o nome de Deus em vão. Cuidado com a tua vida. Não brinque com o Senhor. Deus é amor, Deus é santo, mas Deus é justiça. Cuidado. E no momento ali que Micaías chegou, Zedequias, né, foi um moço que chegou e deu nele um soco no rosto. Falou para ele, de onde passou de mim o Espírito de Deus para que falasse na tua boca? Ele calou com aquilo, falou, não, você vai ver quando você estiver procurando lugar para se esconder no dia da batalha. E no momento Acabe reuniu seu exército para sair para a batalha, ainda disse, pega esse homem e ponha ele no cárcere. Veja qual foi a recomendação que Acabe deixou ali para que eles fizessem com Micaías. Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Versículo 26, olha o que ele disse assim, ó. Assim diz o rei, metei esse homem na casa do cárcere, sustentai com pão de angústia e com água com pão de angústia, com água de angústia, até que eu volte em paz. Irmãos, hoje por isso que ninguém quer ser pregador do evangelho com sinceridade. Está aí esse mundo cheio de oba-oba e cheio de tanta pouca vergonha no meio evangélico. Tantos homens aí de terno e gravata e cheio de gracinha, em vez de pregar a verdade do evangelho, irmãos. Porque a verdade do evangelho, irmãos, é a perseguição, a batalha, a luta é muito grande, ninguém quer. Hoje todo mundo só quer usar o nome, um título ministerial para ostentar. Oh, amados, estamos precisando de homens de Deus nos dias atuais, né? Veja a resposta. Micaías, será que ele calou com isso? Versículo 27, Micaías respondeu, se é que tornares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais, ouvi, povos todos. Quer dizer que Acabe falou, põe esse homem no cárcere, trata ele com pão de angústia, água de angústia até que eu volte em paz. Mesmo naquela situação, tinha levado um soco no rosto. Ele respondeu para o rei, falou, olha, se você voltar em paz, Deus não falou pela minha boca. Oh, louvado seja Deus. Homem de Deus e homem de Deus, tem autoridade, tem caráter, não teme pela vida, mas teme pelo bom nome do Senhor. Honra o nome do Senhor nosso Deus, faz a obra do Senhor nosso Deus com sinceridade. Aonde está os Micaías nos dias atuais? Hoje estamos falando de tanto profeta por aí, profeta isso, profeta aquilo, profetiza isso, profetiza aquilo outro. Cadê os Micaías dos dias atuais? Cadê os João Batista dos dias atuais, que perdeu a cabeça porque ele condenava o pecado na vida de Herodes? Aonde estão esses homens nos dias atuais? Hoje nós só vemos aí, irmãos, um monte de besterol, enganando pessoas, profetadas, reveladas, coisas que não edificam ninguém. O que nós estamos vendo aí, irmãos, às vezes é um monte de crentes, infelizmente, com a vida toda arrebentada porque estão andando atrás de bens e de coisas materiais. Quer viver bem materialmente? Trabalhe, peça a Deus que te dê saúde, te dê graça. Vai lutar, vai trabalhar, porque a ordem desde o princípio, quando o homem pecou, a ordem que Deus deu foi essa, com o suor do teu rosto comerás o pão de cada dia. Vai à luta, vai à batalha. Eu sei que dessa maneira Deus vai te abençoar.
busca estratégia, vai estudar, tem tempo livre, faz um cursinho, qualquer coisa, aí você vai embora. Agora deixa desse negócio, irmão, de estar negociando com Deus. Deus não é agiota, não. Ah, dá tanto para Deus que Deus te dá tanto. Para com essa pouca vergonha e larga de estar muitas das vezes aí alimentando falso profeta, falsos ensinadores. Está faltando aí os Micaías dos dias atuais, está faltando os João Batistas dos dias atuais, está faltando os Josafá, homem de visão de Deus, que não deixa ser enganado por movimento, não deixa ser enganado por profetada e por mentira. Aí você pergunta, mas como que Deus permitiu isso na vida de Acabe, que esse espírito de mentira da boca dos profetas? Não foi só lá não, não foi só lá não, vou te provar isso para você nos dias atuais, o que vai acontecer nos dias atuais. Principalmente uma mensagem para você que não quer ter compromisso com Deus e só quer andar atrás de milagre, atrás de cura, atrás de movimento. Tem uma mensagem aqui que Deus deixa para você aqui na palavra, eu vou te mostrar para você aqui. Isso aqui, ó, no livro de Tessalonicenses. É a segunda carta aos Tessalonicenses. Eu vou ler para você capítulo 2, a partir do versículo 7, para encerrar essa fala. Diz o seguinte: porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Isso é a igreja do Senhor. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais e prodígios de mentira, com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Versículo 11, por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creia na mentira, para que seja julgado todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então não foi só lá com Acabe não. Hoje o que tem de gente aí que está rejeitando a palavra de Deus, não quer ter compromisso, não quer ralar o joelho na oração, está atrás de falsas promessas, evangelho da facilidade, quer servir a Deus com integridade, vá para a presença de Deus, crucifique a carne com seus desejos, se converta ao Senhor. O objetivo da igreja é a vida eterna. Ontem no nosso culto aqui sexta-feira, a palavra que o Senhor nos entregou para nós ali foi a respeito ali do alvo da igreja, o arrebatamento. Temos que ter vida com Deus, temos que ter vida com o Senhor, o arrebatamento já às portas. Igrejas não pregam isso mais, porque para pregar arrebatamento tem que pregar santidade, porque se não tiver santidade não sobe, e para pregar santidade você tem que combater o pecado, e combatendo o pecado você mexe muitas das vezes em lugar que as pessoas não gostariam que mexesse, e talvez muitos indivíduos não têm nem condições de pregar contra o pecado, porque ele mesmo é uma vida de pecado. Então muito cuidado, estamos vivendo os últimos dias. Hoje estamos vendo, irmãos, o evangelho com tanta fala mansa, com tanta coisa, e Paulo disse para Timóteo, pregue a palavra, com autoridade, com doutrina, fala, exorta, ensina, porque hoje nós já não está tendo mais essa doutrina, irmãos. Por isso, estreita é a porta e apertado é o caminho, e são poucos os que têm entrado por ele. Então muito cuidado, eu espero que essa mensagem possa falar profundamente no teu coração e o Espírito Santo continue falando no teu coração. Faça um balanço da tua vida e eu faço da minha vida. Se Jesus vier agora, você sobe? Eu subo? Vamos fazer um balanço da nossa vida com o Senhor, porque é coisa séria, não vamos ficar perdendo o nosso tempo dentro de templos. Não vamos ficar brincando de ser crente, nós vamos levar uma vida séria, vamos ser sal e luz. O mundo está esperando algo melhor de alguém, porque de crentes eu vou dizer para você que o mundo já está por aqui. Porque tem crente que ele é muito mais treva do que os que já estão nas trevas. Sendo que a palavra diz que nós temos que ser luz, tem que irradiar em nós o brilho de Cristo na nossa vida, para que nós sejamos testemunha viva daquilo que Jesus faz na vida de um pecador, assim como eu, como você. A mudança, mudar o nosso caráter e mudar a nossa vida. E muito em breve, se nós permanecermos fiéis, nós estaremos na glória com o Senhor. Cuidado, cuidado com os ímpios, cuidado com aqueles que talvez você acha que está lá fora e muitas das vezes tem juntinho de você. Talvez está sentando do teu lado aí na igreja que você congrega. Correto? Talvez está no seio da sua família. E você às vezes está sendo enganado porque está faltando a visão de Josafá. Existe algum homem de Deus por aqui? Portanto, amados, que Deus te abençoe. Você e sua família,
conceda para você a cada dia mais e mais graça, fica firme no Senhor. E nas suas orações, lembra aqui do irmão Durval Filho, tá bom? Dos trabalhos da Congregação Cristã Nacional aqui na cidade de Monte Carmelo. Que Deus continue abençoando, os cultos são dirigidos aqui na minha casa e não somente aqui, né, mas o trabalho da CCN também em todo lugar onde ela existe, na integridade e na sinceridade. E eu tenho certeza que agindo assim, Deus vai continuar nos abençoando. E também você de outros ministérios que leva com sinceridade o trabalho e a obra do Senhor, permaneça dessa maneira e Deus vai abençoar a sua vida e vai continuar te dando vitória. Tudo bem? Então, a paz de Deus em Cristo Jesus e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.